Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar as vistas ortográficas, que são elementos utilizados para representar um objeto em 3 dimensões no plano por meio de desenhos de 2 dimensões. A representação desses objetos, que são da vida real em 3 dimensões, dentro do desenho técnico, ela é feita principalmente a partir de projeções paralelas ortogonais em múltiplas vistas, resultando aqui na construção de vistas ortogonais, ou chamada também de vistas ortográficas. Existem algumas características do sistema de projeção para a gente obter as nossas vistas ortográficas. Sempre o observador ele está no infinito. Então, algumas distorções de perspectivas, nesse caso, pelo observador estar no infinito, elas são desfeitas. As projetantes, elas são sempre paralelas entre si. As projetantes incidindo ortogonalmente no plano de projeção. Esses dois quesitos significa que eu não vou ter distorções de elementos mais distantes. E, finalmente, o objeto fica paralelo ao plano de projeção. Vamos iniciar os nossos estudos com projeções em apenas um único plano. Então, algumas poucas peças, dada sua simplicidade, elas necessitam somente de um plano de projeção, desde que sejam usadas determinadas convenções na forma e símbolos complementares de cotagem. Esses símbolos, nós já vimos alguns deles nas aulas anteriores. Então, tais símbolos são indicação da espessura da peça pela palavra, né, da espessura, seguida o número representativo dessa espessura. Então, vou falar quantos milímetros é aquela reta. E também indicação dos símbolos de quadrado, quando a peça é quadrada, de diâmetro por meio da letra grega φ, e de uma superfície esférica por ESF ou simplesmente Sφ. Então, eu trago aqui alguns exemplos de projeções em um plano. O observador aqui está, por exemplo, vendo a peça de cima para baixo. E esse observador, ele vai projetar simplesmente no papel o que ele vê. Nessas projeções, eu preciso construir, desenhar todos os contornos que o observador consegue enxergar. Então, de cima para baixo, vendo essa peça aqui, que são cilindros, dois cilíndricos, dois cilindros no mesmo centro, nós podemos notar que no papel, nessa projeção, ele vai aparecer como retângulos. Então, eu tenho o cilindro menor aqui como um retângulo e o cilindro maior como outro retângulo. Como eu sei que esse elemento a ser projetado, ele é um cilindro? Por meio do símbolo φ. Então, eu sei que essa parte aqui, ele é um diâmetro. Então, para ser um diâmetro, esse retângulo em 3D, em 3 dimensões, ele nada mais é que um cilindro. Agora, esse outro cilindro furado aqui, o observador está vendo aqui nesse sentido, sempre de frente, nesse caso, de frente. Notem que foi destacado todos os contornos que o observador consegue enxergar sem nenhum problema, e também foi destacado os contornos invisíveis, ou seja, tudo que o observador não consegue enxergar. Então, nesse caso, eu tenho que colocar essa linha pontilhada, que é o contorno invisível, que representa esse furo do meu cilindro. Novamente, como que eu sei que essa projeção em 2D ela é um cilindro? Justamente pela simbologia de φ, a simbologia de diâmetro, que significa que esse retângulo em 3D nada mais é que um cilindro. Aqui nesse próximo desenho nós temos um cone. O cone, da mesma forma, nós sabemos que a base dele é um círculo por causa desse meu φ. E assim por diante. Eu posso representar também o raio esférico, ou nesse caso aqui, o diâmetro esférico dessa figura aqui, com a vista no sentido frontal. E aqui também eu posso representar esse lado quadrado, pela minha vista aqui
frontal também. Passamos agora a estudar a projeção em dois planos. Então, por que é necessário, em algumas figuras, utilizar a projeção em dois planos? Então, vamos imaginar as figuras planas de um círculo e de dois sólidos geométricos, um cilindro e uma esfera. Nós podemos notar nessa figura aqui embaixo que a projeção desses três objetos no plano vertical é simplesmente a mesma, é um círculo. Então, não tem como eu identificar cada um desses elementos. Então, como nós vamos diferenciá-los? Nesse caso, nós inserimos um segundo plano de projeção que fica perpendicular ao plano existente, que nós chamamos aqui de plano vertical, ou seja, nós vamos inserir um plano horizontal. Essa minha segunda projeção, ela vai representar um segundo elemento a ser desenhado no papel, e esse segundo elemento a ser desenhado no papel é diferente entre os três. Então, se eu tenho um círculo num plano e uma linha no segundo plano, eu sei que é um círculo simplesmente. Se eu tenho um círculo num plano e um retângulo no segundo plano, eu sei que isso é um cilindro. E se eu tenho dois círculos nos dois planos, eu sei que esse meu elemento é uma esfera. Neste caso, os planos são perpendiculares entre si e a interseção do plano vertical com o plano horizontal forma uma linha que é chamada de linha de terra. Realizada a projeção, em seguida é feita a planificação das vistas, ou seja, a rotação dos planos de projeção na folha de desenho. Aqui, então, é apresentada a planificação desses planos dos exemplos anteriores. Aqui, sim, nós podemos observar que, no primeiro caso, nós temos a representação de um círculo, no segundo caso, uma representação de um cilindro, e no terceiro caso, a representação de uma esfera, todos em vistas ortográficas. Aqui estão alguns exemplos de representação desses elementos. Então, nós temos aqui a vista frontal, aqui representada. Então, nós temos aqui os contornos visíveis e os contornos invisíveis. E também temos a vista, nesse caso aqui, a vista superior, que é representada aqui por dois círculos concêntricos. O observador, quando ele enxerga aqui da parte de cima, ele consegue ver dois círculos concêntricos. O observador, quando ele observa aqui dessa parte de lado, o que a gente chama de vista frontal, ele observa os contornos do cilindro, que são esses retângulos, esses contornos mais externos, e o que ele não enxerga eu preciso também representar, só que eu represento por linhas tracejadas. Da mesma forma, nós conseguimos observar nos demais elementos aqui representados. Passamos agora a estudar as projeções em três planos. Essas projeções são as mais utilizadas. Existem casos em que é necessário mais de dois planos para projeção para que haja uma distinção de objetos com representações idênticas em dois planos. Aqui eu trago os casos A e B, em que as projeções em dois planos são idênticas. Nesse caso, é necessário inserir mais um plano. Então, nós tínhamos a vista frontal, tínhamos a vista superior e vamos inserir uma terceira vista agora. Essa terceira projeção, ela é perpendicular aos dois primeiros e nós chamamos ela de vista lateral. Ela finalmente vai conseguir diferenciar esses dois desenhos apresentados anteriormente. Então, eu falei aqui em vários momentos o termo vista. Vista nada mais é que a projeção paralela ortogonal de um objeto num plano de projeção. Então, nós temos a vista frontal, que é também chamado de vista principal, em que nós temos a projeção sobre o plano de projeção vertical. Nós temos também a vista superior, que também é chamado de planta, em que nós temos a projeção sobre o plano de projeção horizontal. E, finalmente, nós temos a vista lateral, que é a projeção sobre o plano de projeção lateral. Aqui existe um destaque que deve ser realizado. Então, para a representação do objeto, existe um método europeu, também chamado de método do primeiro diedro.
Nesse caso, a vista superior ou planta, após o rebatimento, ela fica colocada abaixo da vista principal. Então, a vista superior fica abaixo da vista frontal. E a vista lateral direita, que é a vista do lado direito do objeto, após o rebatimento, ela ficará do lado esquerdo da vista principal. Então, resumindo, né? A vista superior fica abaixo da vista principal e a vista lateral direita fica à esquerda da vista principal. Da mesma forma que a vista lateral esquerda vai ficar à direita da minha vista principal. Conforme a norma brasileira 10067, as projeções devem ser feitas com esse método, o método europeu, também chamado método do primeiro diedro. Então, aqui nós temos a projeção desse objeto em 3 dimensões nos planos. Aqui nós temos o meu objeto sendo visualizado em sua vista frontal ou principal. Nós temos também ele sendo visualizado de cima para baixo, com a sua vista superior ou planta. E nós temos ele sendo observado pela sua direita, né, como sendo a vista lateral direita. No papel, nós vamos enxergar esses desenhos, em que eu tenho a vista lateral direita representada na parte esquerda do desenho, a vista frontal e a vista superior. É importante destacar que a disposição, ou seja, o local que cada uma das vistas vai ficar, é extremamente importante no desenho. Caso elas estejam em posições incorretas, isso vai fazer com que minha representação fique completamente errada. Então, elas devem ser todas colocadas em seus locais corretos e todos devem ser sempre muito bem alinhados. Existe também a projeção em 6 planos. Então, considerando o caso mais geral, pode-se pensar no objeto dentro de um cubo transparente, representando esses 6 planos de projeção perpendiculares entre si, onde são realizadas 6 projeções desse objeto em cada lado desses planos. Uma vez realizadas as projeções, o cubo deve ser aberto e então planificado para sua correta representação. Ao realizar a planificação, as vistas ortogonais do objeto são dispostas ordenadamente. Nesse caso, nós vamos ter a vista frontal ou principal. Temos também a vista superior e a vista lateral, igual no caso anterior. A vista superior vai ficar abaixo da frontal e a vista lateral direita fica à esquerda da frontal e a lateral esquerda fica à direita da frontal. Temos também agora a presença daquilo que é visto de baixo para cima, o que é a vista inferior, que fica acima da vista frontal. E também temos a vista posterior, que fica ao contrário da vista frontal, que é chamado, né, de vista posterior. Todos os contornos visíveis e invisíveis devem estar presentes em cada uma das vistas. Então, elementos que aparecem como contornos visíveis na vista frontal vão aparecer como contornos invisíveis nas vistas posteriores. Da mesma forma, né, que o que é visto na vista superior vai apresentar como linha pontilhada, ou seja, contornos invisíveis na vista inferior. Eu vou apresentar agora um passo a passo, um método para desenho dessas vistas. Então, o procedimento ele vai demonstrar o método do qual o aluno do desenho técnico deverá se familiarizar para a construção dessas vistas ortográficas. Aqui é representado o desenho em perspectiva, né, com todas as suas dimensões. A partir desse desenho aqui é que nós vamos desenhar as suas vistas. Então, o primeiro passo é definir qual será a vista frontal da peça. Porque, né, é a partir dessa vista frontal que nós vamos iniciar o nosso desenho, né, que nós vamos dispor as outras vistas de acordo com o método de projeção ortogonal. É importante destacar que essa vista frontal é a mais importante da peça. Então, é aquela que apresenta o maior número de detalhes. Na dúvida, né, é escolhida a vista representada na sua posição de utilização, ou seja, se o meu objeto sempre é colocado na mesma posição,
eu vou colocar aquela que o observador sempre vai enxergá-la. Então, eu escolhi aqui como sendo essa a vista frontal, ou seja, o observador ele está enxergando essa face vermelha. O segundo passo é desenhar a linha de terra, essa linha horizontal. E sobre esta, anotar quais vistas serão usadas, para ficar mais fácil depois de inserir na sua posição correta. Depois nós vamos desenhar a linha perpendicular à linha de terra, referente ao terceiro plano, onde será desenhada a vista lateral. Nesse caso, a vista lateral direita, que fica à esquerda da vista frontal. Apenas a linha que divide o plano vertical com o plano horizontal é chamada de linha de terra. As demais linhas aqui são chamadas de charneiras. O terceiro passo se inicia com o traçado da vista frontal pela maior medida da peça nessa vista. Nesse caso, a linha que forma a base da peça é a maior. Essa linha deverá ser desenhada com o comprimento real da peça. A partir da linha horizontal, traça-se a linha que representa a altura da minha peça. Após traçadas as duas primeiras linhas, termina-se de desenhar o restante da vista frontal, tomando-se como base a sua visualização em 3D. Então, agora nós temos todos os contornos aqui desenhados, todos os contornos visíveis pelo observador. Agora, deve-se escolher qual será a próxima vista a ser desenhada. E a partir da vista frontal, a gente vai puxar algumas linhas auxiliares para definir o contorno da próxima vista. Geralmente, após a construção da vista frontal, a gente passa a construir a vista superior. Lembrando que a vista superior fica embaixo, na parte de baixo, da vista frontal. Na construção da vista superior, será definida a profundidade da peça. Na visualização em 3D, pinta-se os planos da peça que serão vistos dessa observação. E então, nós vamos desenhar as bordas externas e em seguida os detalhes internos, tomando-se como base aquelas linhas auxiliares que nós desenhamos anteriormente. Só deixando claro, né, o meu observador, ele está enxergando aqui, né, de cima para baixo. Então, desenha-se a profundidade e todos os meus contornos externos. Após isso, são inseridos os detalhes internos. Nesse caso, como nós temos um afundamento na peça, são inseridos todos os contornos desse afundamento. O sétimo passo aqui é, a partir da vista frontal, puxar algumas linhas auxiliares para a construção da vista lateral direita. Então, com isso, nós podemos definir qual vai ser a altura da peça. Nesse caso, nós podemos observar aqui que nós temos a presença de elementos a ser desenhados que são totalmente visíveis ao observador, né? Lembrando que o observador está enxergando nesse sentido aqui. E tem detalhes também que não são visíveis ao observador, o que eu coloquei aqui de achurado. Os contornos desses detalhes que não são visíveis também devem estar presentes na minha representação. Então, nesse caso, ao invés de colocar uma linha cheia, eu vou colocar linhas pontilhadas, que representam os contornos invisíveis. Então, são aqui desenhados os contornos visíveis e os contornos invisíveis eu preciso pontilhá-los. Então, aqui nós podemos observar, né, que são inseridos os contornos invisíveis por meio dessas linhas pontilhadas, que representa aquele afundamento, só que visto pela vista lateral direita. Basta agora inserir todas as cotas nas vistas desenhadas. É importante destacar que as cotas não podem ser repetidas. Então, se eu inserir uma cota de um segmento de reta em uma vista frontal, eu não vou repeti-la nem na vista superior, nem na vista lateral direita. Ela só vai ficar presente na vista frontal. Para ficar mais claro essas vistas, nós vamos fazer esse desenho em vistas ortográficas no Web AutoCAD. Então, nós vamos pegar esse desenho em 3D e vamos construir 3 vistas. A vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Então, vamos fazer o exercício aqui no Web AutoCAD.
Primeiro passo é fazer as camadas, os layers do meu desenho. Então, eu vou vir aqui no menu Layer e definir algumas camadas. A primeira camada vai ser o contorno visível. Então, vou escrever aqui contorno visível. Ele vai ser branco mesmo e de linha contínua. Vou adicionar um novo layer. Nesse caso, ele vai ser o contorno invisível. Nesse caso, ele também vai ser branco, porém, ele deve ser dashed, ou seja, dashed é pontilhado. Vou adicionar mais um tipo de layer aqui, que vão ser as cotas. Vou selecionar a cota e vou alterar a cor dela para vermelho. Ela também vai ser do tipo contínuo. Agora nós vamos desenhar as nossas vistas ortográficas. Então, eu vou fazer aqui, vou selecionar o layer de contorno visível e fazer duas linhas. Vou fazer a minha linha de terra e a minha charneira que fica perpendicular. Então, vou fazer aqui a minha linha de terra de tamanho 80. Do midpoint dessa minha linha de terra, eu vou criar aqui uma linha para cima de tamanho 30 e outra linha para baixo de tamanho 30. Então aqui eu vou colocar o nosso desenho. Então eu vou ter a vista frontal e eu vou colocar aqui a vista superior, que fica sempre embaixo da vista frontal. E à direita da minha vista frontal, eu vou colocar a vista lateral esquerda. Então, ó, aqui vai então a vista frontal ou principal, aqui vai a vista superior ou planta, e na direita da vista frontal vai a minha vista lateral esquerda. Então, vamos iniciar o nosso desenho com a minha vista principal. Então, só para sair aqui do centro com um tamanho padrão, eu vou criar uma linha auxiliar aqui para cima de tamanho 5 e para a esquerda de tamanho 5. Então, agora eu posso iniciar o meu desenho da vista frontal. Vou colocar aqui o comprimento, que é 30. Vou colocar essa primeira altura ali de tamanho 8. E vou apontar para a direita aqui e fazer esse tamanho aqui 14. Agora, eu vou pegar aqui desse meu ponto inicial e fazer minha altura aqui de tamanho 16. Notem aqui para a esquerda que essa linha na parte superior do desenho tem tamanho 10, uma vez que o comprimento total é 30, nós temos ali mais dois tamanhos, dois segmentos de 14 e de 6. Então, 30 menos 14 menos 6, nós temos 10. Então, vou colocar aqui 10. Então, eu posso conectar a essa parte de baixo. Uma vez definida, desenhada a minha vista frontal, eu posso excluir essas minhas linhas auxiliares. Passo agora a fazer a minha vista superior. Então, eu vou aqui fazer uma linha novamente auxiliar para baixo de tamanho 5 e para a esquerda de tamanho 5. Vou colocar agora a profundidade desse meu desenho, que é 16. Agora, novamente, o meu comprimento de tamanho 30, a minha profundidade de tamanho 16, e agora eu vou fazer algumas marcações. Aqui, desse ponto até esse ponto aqui que eu estou tentando marcar, ele tem um tamanho de 14, que sai ali do canto da minha figura e vai até o início da rampa. Então, eu vou colocar aqui 14. A rampa, ele tem um comprimento de 6. Não é que a rampa em si ela é um tamanho 6, mas sim a vista superior dela vai ter um comprimento de 6. E assim eu posso fechar a minha figura. Vou excluir aqui essas minhas linhas auxiliares. E agora eu preciso definir alguns contornos visíveis que são vistas pela minha vista superior. Então aqui desse ponto que eu marquei daqui até aqui eu tenho 14. Eu aponto aqui para baixo e quando eu tiver perpendicular, eu marco essa minha reta. Aqui, novamente, né? Esse aqui marcou o começo da rampa. Aqui é a parte de cima da rampa, o fim da rampa. Uma vez que ele está perpendicular, eu marco também. Então, se eu olhar por cima da minha peça, eu vou ver todos esses contornos aqui
destacados. Passamos agora para a vista lateral esquerda, que fica à direita da minha peça. Então, vou apontar aqui meu mouse novamente 5 para cima e 5 para a direita, só como retas auxiliares. Então, olhando aqui na esquerda da minha peça, nós temos duas alturas. Nós temos essa altura inicial, depois a altura da rampa. Então, a altura inicial, como nós podemos observar, é 8. E a rampa também tem altura de 8, uma vez que a altura total é 16. Eu tenho uma altura inicial de 8, a rampa tem uma altura de 8. Faço agora aqui, novamente, a profundidade, que é 16. Faço a altura, que é 16. E eu fecho esse meu desenho. Eu preciso destacar aqui no meio a rampa, que é onde ela vai ser marcada, onde ela inicia. Ela inicia aqui e termina no topo da minha figura. Posso agora selecionar essas minhas linhas auxiliares e removê-las do desenho. Então, eu tenho aqui minha vista frontal ou principal, minha vista superior e minha vista lateral esquerda, que fica à direita da minha vista principal. Só como referência, eu vou marcar aqui um contorno invisível, mas somente para indicar alguns pontos importantes. Notem aqui, que o início da minha rampa deve coincidir com essa minha linha de contorno de início da minha rampa aqui na minha vista superior. Da mesma forma que o fim da minha rampa também deve coincidir aqui com meu contorno visível no fim da minha vista superior. E aqui também, o fim dessa minha parte de baixo também deve coincidir com a minha vista lateral esquerda. Toda vez que, se eu notar que está tudo alinhadinho, significa que provavelmente meu desenho está correto. Eu posso agora, então, excluir essas minhas linhas que me ajudaram a posicionar as minhas vistas. Aqui agora eu preciso então inserir as cotas. Vou selecionar aqui o layer de cotas e vou fazer as minhas cotas. Eu vou vir aqui primeiro em propriedades e selecionar aqui o meu Mach 2.5, que é um tamanho adequado para essa cota. Vou vir aqui em Annotate, clicar em Dimension e fazer a cotagem. Na minha vista principal eu vou inserir aqui o meu comprimento. Na minha vista lateral esquerda, eu vou inserir a minha altura. E a minha profundidade eu vou deixar para a minha vista superior. Temos alguns detalhes ainda que faltam cotar. Então, eu posso usar, por exemplo, a vista superior para fazer essas cotagens, de 14 daqui até aqui e de 6 daqui até aqui. Então, eu vou selecionar aqui e aqui para definir essa medida de 14. Vou clicar aqui em Continue, selecionar isso aqui e clicar aqui no final da minha medida de 6. Ele já vai fazer a minha cota correta. Falta somente essa pequena altura aqui, que vai no primeiro patamar, nesse primeiro andar da minha peça. Então, eu posso fazer isso ou aqui na minha vista lateral esquerda, por aqui, ou na minha vista principal. Vou fazer na vista principal. Então, vou selecionar aqui e aqui. E com isso, nós temos todas as cotas inseridas e sem repetição. Está pronto o meu desenho. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.